Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Nós estamos aqui no TuneUpcast, mais uma vez aqui para eu e o Alex França, né, Alex? Mais uma vez Mas aqui, aqui, vamos lá, tamo aí, episódio tia. 2, hein? Episódio 1, Episódio 1, né? Que o outro é o episódio 0. 00. Tá bom, zero Agora zero, estamos no né? episódio número 1. Legal, legal. Legal. Então hoje a gente vai aqui bater mais um papo, falar sobre as coisas da Tunap. A gente tem mais um monte de coisas de mercado para falar, Mas dar hoje a gente vai dicas para sair um vocês. pouquinho dessa eu e você, né? Finalmente, né? Finalmente, ficar falando de mim pra você e você pra mim, Eu já tô cansado de te conhecer, cara. Já te conheço bem, pô. mas agora acho que a gente tem uma pessoa de peso, uma pessoa grande na Vou falar com o empresa. 01, né? Vamos falar com o 01, Vou falar com o 01, né? Por né? isso que é o episódio 01. É bem por aí. Então, pessoal, a gente queria estender aqui as boas-vindas. Seja muito bem-vindo, Ricardo Cruz. Boa tarde, pessoal. Obrigado. Eu tô aqui curioso, porque, na verdade, você falou que já tá no segundo, né? Eu tô surpreso que durou tanto assim. Você já... Bom, sem brincadeiras aqui, é uma satisfação estar com vocês aqui e obrigado pelo convite. Fique à vontade de fazer brincadeira. A gente já se conhece, tá tudo certo, tá em casa, Sim. né? Então fique à vontade, né? Ricardo Cruz, ele é o gerente nacional de vendas da Tunap do Brasil, né? Então é uma pessoa de muita importância lá na empresa, porque ele é o pai da metodologia Tunap, né? Quando a gente começou a desenvolver o trabalho da Tunap. Então a gente vai escutar um pouquinho dele aqui, né? Mas antes disso, antes da gente entrar, falar de metodologia Tunap, que é um negócio que a gente sabe que você manja pra caramba. Como é que foi o seu começo na Tunap, né? Você não foi seu primeiro emprego, certamente. Não foi. Eu tô na Tunap há quase 10 anos. Eu faço 10 anos agora em janeiro de 2024. Eu trabalho no mesmo ramo, tem um bom tempo já, enfim. Vamos para 23 anos, né? A Tunap é a quarta empresa do ramo que eu estou trabalhando. Mas é claro, eu sou suspeito para falar isso, né? Até pelo fato de estar aqui. Mas é a melhor empresa do segmento. Não só pelo aquilo que oferece de condição para os clientes, para o mercado, mas acima de tudo para os funcionários. Isso é até uma coisa efetivamente assim comprovável, né? Vocês sabem disso. O nosso turnover é baixíssimo, né? As pessoas de fato vêm para cá e gostam muito de trabalhar na nossa companhia, porque encontram aqui um ambiente saudável de trabalho. As pessoas, ainda que seja uma companhia que tenha uma atuação já destacada no mercado, já são 13, 14 anos de atividade no Brasil, mas a Tunap ela tem aquele clima familiar, as pessoas se conhecem ali, sabe o nome da esposa, o nome dos filhos. E eu falo até com o Carlos, que é o nosso diretor, que ele sim é o 01, tá? Que o nosso desafio é manter esse clima, né, de família, mas ainda assim, sendo uma empresa que é grande, que tem um grande faturamento e tem buscado cada vez mais mercado aí no Brasil. Ó, legal, Ricardo Cruz. Aqui a gente está falando um pouco da sua experiência, né, com a Tunap, mas eu queria até voltar um pouquinho antes. Quem é Ricardo Cruz? Né? Se a gente for deduzir hoje o Ricardo Cruz em poucas palavras. Bom, gente, eu costumo até brincar bastante, e vocês sabem disso, né? Eu sou uma pessoa extremamente humilde, venho de uma origem assim bem humilde e graças a Deus, com todas as oportunidades que eu tive, Alex, de bons trabalhos, de conhecer assim muitos lugares legais, né? A Tunap ela me proporcionou isso, né? Eu, salvo engano, conheço uns 8 países na Europa, tenho viajado quase que todo ano, né? Ou seja, para um evento da Tunap ou para uma para uma viagem de premiação que a Tunap regularmente faz também. Exatamente daqui a uma semana eu estou viajando para a Bélgica para uma reunião lá numa unidade da Tunap lá na Europa, né? Mas claro, fazer autoavaliação é um tanto quanto arriscado, né? Eu prefiro que as pessoas falem por mim. Mas eu continuo sendo aquela pessoa simples, né? Que vim de um bairro assim periférico, Morro do do Morro do Macaco. Macaco! A história do Morro do Macaco é verdadeira, não é fictícia, né? Mas isso não fez com que eu mudasse o meu comportamento. Então, é claro, eu para ocupar o cargo que eu tenho hoje, eu tenho lá as minhas responsabilidades, né? E a maneira de me portar e tratar. Mas isso não me fez assim esquecer quem eu sou. Eu sou casado com a Vanessa há quase 24 anos. Tenho 2 princesas em casa, né? A Maria Eduarda e a Ana Clara. E tenho na minha família aqui o meu grande esteio, né? A minha grande fortaleza. Ela que me dá assim sustento para que todo dia eu venho para cá e poder dar o meu melhor e me dedicar para o meu trabalho.
Pô, que legal. O Ricardo, ele é um workaholic de carteirinha, assim, né? Diagnosticado mesmo, né? O bicho trabalha de manhã, de tarde e de noite, se deixar, né? É. Você coloca os gerentes de conta da Tunap em polvorosa quando você vai fazer É visita, né? Porque, importante dizer "Oh, eu isso, vou né? trabalhar pra caramba agora." Um dos primeiros gerentes de contas da Tunap aqui no Brasil, né? Não, Exato. não podemos dizer que seja o primeiro, mas é um Sim, dos primeiros, né? Então é uma pessoa que de fato dentro da empresa começou ali como gerente de contas e teve o seu mérito reconhecido e é cada vez crescendo mais e hoje acaba administrando. Quantas pessoas hoje na equipe abaixo de você, Ricardo? nós temos 65, né? Entre gerentes regionais, gerentes de contas, já com uma, um plano de expansão já muito grande, né? A gente tem uma ideia aí, até planejamento do próprio Carlos, nosso diretor, de dobrar a empresa em pouco tempo, né? Tanto em faturamento como também em tamanho de estrutura, né? De time. Hoje são 65, já temos nosso planejamento de 24 praticamente definido. Hoje nós teremos mais 15 novas áreas, né? E assim a gente segue. Ainda que a gente tenha vivido um tempo bem turbulento de mercado, a economia do país está muito assim convulsionada. E a gente acabou de sair de uma pandemia que também foi muito, né, muito traumático para todo mundo, né? A gente cresceu muito no período da pandemia e tem mantido esse crescimento pós, né? É sinal que o nosso time ele bem tem aproveitado as oportunidades que o mercado apresenta, né? Ou a gente vai buscá-las e a gente tem sido bem sucedido com isso. Ô, Ricardo, deixa eu aproveitar que você parou para respirar. Porque é o Uma água seguinte, também. fica à vontade, você está em casa. Mas uma coisa que a gente tem aqui como propósito no Tunapcast é o seguinte: a gente quer explicar para as pessoas, principalmente o usuário final, que não conhece muito o Tunap, que não conhece a gente e tal, explicar para eles um pouco mais sobre a Tunap, dar uma outra visão da empresa, uma outra ótica, né? E você tem usado um termo aí que eu acho que vale a pena a gente explicar e descascar um pouco esse abacaxi, que é o seguinte. Você não está chamando o pessoal que trabalha contigo, embora você seja o gerente nacional de vendas, você não está chamando eles de vendedores, você está falando que são gerentes de contas, né? E que você foi um dos primeiros gerentes de contas. Por que que você não chama de vendedor? Por que que você não fala assim? Qual É. que é o princípio da coisa? Interessante, Tchela, poder falar a respeito disso, né? A Tunap ela é diferenciada, ao meu ver, em todos os sentidos, né? A começar por aquilo que ela oferece para o cliente final, né? Para as concessionárias que, por consequência, para o cliente final. Nós temos, sem sombra de dúvida, o melhor produto do mercado. Isso é também facilmente comprovado quando a gente submete ele a teste e consegue evidenciar a cada teste feito, a cada aplicação feita, que esse produto ele entrega um resultado final facilmente notado, né? Então, isso é muito importante, está dentro da premissa do nosso negócio. O cliente, quando vai comprar uma solução numa concessionária, né, ele não vai ali efetivamente buscar uma lata de produto, ele vai buscar um serviço, uma solução. E quando esse serviço ele é feito com uma lata da Tunap, ele efetivamente recebe isso, isso é muito importante. Ao mesmo ponto, com relação ao nosso time, ao nosso profissional, nós entendemos que para que ele possa de fato externar isso com qualidade na ponta, para o gerente de pós-venda da concessionária, para o diretor, para o consultor técnico que é treinado ali diariamente por eles, ele é também um profissional diferenciado. Né? Nós sabemos, se a gente falamos há pouco que vivemos num país que o mercado é muito turbulento, o mercado está muito turbulento, né? A recessão é o que mais se fala e a gente vive isso há muito tempo, né? Desde que eu era pequeno eu ouvia falar em recessão, né? E como uma empresa cresce tanto todo ano? Isso é fruto do trabalho do nosso gerente de contas. Eles muito bem sabem aplicar o nosso método de trabalho, né? De fazer com que a relação ganha-ganha ela seja estipulada. Mas o mais importante dentro desse canal é o cliente, dono do carro, que vai até a concessionária fazer um serviço. Ele sim deve ser a pessoa que mais ganha nesse ciclo. Isto feito, esse ciclo se mantém. Então, para você poder externar todo esse diferencial do produto, de tudo que a nossa empresa tem condição de fazer, você precisa de um profissional qualificado. E a gente, quando vai fazer processo seletivo, a gente busca os melhores profissionais no mercado. E quando eles vêm para cá, nós ainda treinamos, capacitamos para que eles fiquem ainda melhores, né? E eu atribuo a isso mesmo o nosso sucesso. Nós temos um time que é muito bom.
E até a experiência que eu já tive trabalhando em outras companhias faz com que eu tenha esse grau de comparativo de modo muito claro, né? Vide que a gente até conversa lá, nós temos, vocês sabem, nós temos uma máquina de café lá que é a testemunha das maiores reuniões que a empresa faz, né? E a gente fala muito isso lá naquelas reuniões de café. A gente tenta aqui buscar e fazer com que o nosso profissional ele possa externar aquilo que nós tenhamos, que a gente tem de diferencial, né? E a gente não busca profissional já pronto no mercado, a gente tem essa sanha por preparar. Nós gostamos disso, né, Tielo? Você participa bastante do nosso processo. Nós gostamos disso. E o fato de gostar, o fato de bem treinar, o fato de ter um produto que também entregue aquilo que efetivamente tem como proposta, isso faz com que esse profissional ele também seja um profissional diferenciado, né? Então, falei isso poucos dias atrás numa reunião que nós fizemos. O nosso sucesso se deve muito ao time que nós temos. Eles são muito responsáveis por tornar a Tunap uma empresa de referência aqui no Brasil. Ah, legal. É legal a gente perceber que realmente nós temos os gerentes de contas, né? E não os vendedores, né? Mas falando um pouquinho sobre isso até, Ricardo. A gente sabe que a Tunap, até a gente já falou no 00 sobre os produtos, a qualidade da empresa, mas tirando um pouco a qualidade do produto, a gente sabe que o produto entrega aquilo que promete para o nosso cliente final. Mas e para o concessionário? O cliente Tunap, né? O que a Tunap consegue oferecer para esse cliente, para essa pessoa, em relação a suporte, né? O que você poderia falar para a gente sobre isso? Importante dizer também, Alex, porque eu falei de um ciclo, né, onde tem um ganha-ganha. Então nós falamos do cliente final, dono do carro, que é o maior beneficiado dentro desse ciclo. Mas a revenda que vende o serviço, ela só vende agregado porque efetivamente ela idealiza ter mais receita, né? Eu até falo muito nas minhas dissertações em treinamento, em apresentação da Tunap. Vender agregado, ele tem dois propósitos claros. E a Tunap é a única empresa que consegue entregar esses dois propósitos. Primeiro, esse produto tem que gerar receita. Porque efetivamente, pensando sobre a ótica do gerente de pós-venda, do dono da concessionária, para que ele vai colocar mais item dentro do estoque dele, dentro do estoque de peças, se não for para rentabilizar com aquilo. Então ele precisa rentabilizar. E isso a gente entrega muito, né? E o segundo é aquilo que eu falei anteriormente, né? Esse produto também entrega aquilo que tem por proposta. Mas aí, respondendo melhor a tua questão, para revenda em especial, nós somos um promotor de uma receita segura, de uma receita líquida e certa e de uma receita sem susto, que ele pode esperar aquilo ao longo dos anos, ao longo dos meses, ao longo dos anos, né? É muito comum hoje em operações mais maduras, e você sabe bem disso, que tem grupos que já fazem conta de quanto no ano ele vai rentabilizar. Então esse faturamento com agregado, ele já entrou para o budget da concessionária. Se torna importante, né? Virou, e a gente até fala muito isso no treinamento. A gente tem que trabalhar isso até ter uma mensuração que aquilo é relevante para o cliente. Porque quando é relevante, aí esse ciclo ele se mantém, né? Então, em síntese, a Tunap, ela é uma empresa que entrega uma receita crescente, mas segura também, responsável. Porque efetivamente não é só vender. Eu tenho que vender um novo serviço e entregar aquilo para o cliente, ter total compromisso com a avaliação que esse cliente vai fazer ao final desse serviço. Aí é o bom atendimento que é feito pelo consultor, a explicação correta desses serviços, de que efetivamente ele vai entregar por proposta. E isso só se consegue quando você cuida de todas as etapas da venda, né? Então treinar esse consultor para que ele faça uma boa venda, o cliente ter a percepção que o carro ficou melhor. Então tudo isso, por conta de tudo isso que eu falo, a revenda ela recebe uma injeção de dinheiro dentro da operação dela, mas é uma receita segura, sem detrimento nenhum à nota de satisfação, que é algo também que todo mundo busca, né? Performar bem nisso. Isso é importante para dar manutenção no negócio. Vender, ter receita e mesmo assim qualidade no que está fazendo. Exato, né? exato. É uma coisa interessante entre nós que trabalhamos na Tunap, a gente vê constantemente os nossos gerentes de contas atuando em treinamentos.
né? Treinamentos tanto da parte comercial como da parte técnica, né? Até para quem está assistindo a gente aqui, acompanha a gente no site da Tunap, nas redes sociais, que lá você vai perceber vários treinamentos, várias fotos que mostram isso diariamente, mostrando treinamentos de nossas equipes, né? E eu acho que isso é importante frisar, né? A gente dá um suporte para o cliente de ponta a ponta, podemos dizer assim, né? Sim. Acho que isso que é legal, né? A gente ressaltar aqui. Treinamento é uma coisa, e é bom você ter citado isso, Alex, que muita gente promete, mas poucos fazem, né? A gente tem esse compromisso em entregar isso. E isso é, de fato, muito responsável desse resultado final, né? Quando a gente avalia as nossas concessionárias de melhor performance, e são muitas, né? Até porque a gente tem por finalidade de buscar o máximo de resultado, todas elas conseguem ter excelentes conversões, grandes receitas geradas, mas isso não pesa em nada naquilo que as montadoras também cobram bastante, que é uma performance de excelência nas notas de satisfação. Deixa eu entender uma coisa, que eu sou o cara dos causos, né? Eu gosto de causos. Você faz essas perguntas quadradinhas, eu quero ouvir uns causos. Você, por acaso, consegue, para ajudar a gente a entender, o pessoal que está vendo em casa, como é que... Porque quando a gente fala de treinamento e qualidade, que de repente você leva isso para o cliente, o nosso cliente direto é um B2B, então o cliente final nunca ouviu falar de Tunap por causa disso, né? A gente trabalha com contatos com montadora, a Sim. gente tem a revenda e assim por diante nas concessionárias. Você consegue contar para a gente algum caso de alguma concessionária que tinha um negócio pequeno e a Tunap conseguiu fazer isso, alavancar, ter uma curva que chamasse a atenção? Posso dizer para você, assim, Cello, que o nosso best case, a nossa maior referência hoje, começou exatamente assim. Nós temos um grande grupo hoje que tem sede no Espírito Santo, mas tem operações em outros estados, Minas Gerais, enfim, que é o Grupo Águia Branca, né? Quando nós começamos lá a operação, eles tinham tido uma experiência, digamos assim, mal sucedida com o anterior parceiro, né? Eles não acreditavam na venda de agregado. Era algo assim que, enfim, por conta da qualidade dos produtos, porque vai me entregar aqui um resultado legal com relação à entrega, né, de resolução de problemas, mas eu não acredito que isso vai dar em um grande negócio. E ali nós tivemos a oportunidade de começar o trabalho. Isso tem o quê? 2015? 8, né? Quase 9 anos. E assim nós começamos, né? E aí, quando começamos a trabalhar, colocamos toda a nossa energia ali, né? Pra você ter uma ideia, quando nós fechamos o grupo, nós nem tínhamos um gerente de contas na cidade lá matriz, que era no Espírito Santo, ali em Vitória, né? E fechamos o grupo, já contratamos um gerente de contas e explicamos exatamente como deveria ser feito o trabalho naquele grupo. Enfim, e esse resultado foi melhorando mês a mês, ano a ano, e hoje eles têm uma receita extremamente expressiva com a venda de agregado. Bem expressiva mesmo. Eles são, por exemplo, um dos grupos que eu citei, que esse resultado já faz parte do negócio dele. Eles têm uma convenção lá anual, que todo ano eles já estimam faturar um valor determinado de venda de agregado. Virou um best case, virou um grande negócio. São milhões de reais gerados de receita ano a ano para esse grupo. Que legal. Essa experiência, pelo que eu estou entendendo, você comenta desta evolução desse grupo, que é muito interessante, e você disse que não tinha nenhum gerente de contas ali no estado, na região. Aí, eu suponho que esse colega, ele deve ter evoluído bastante também. Sim, sim. Trabalha com a gente até hoje, né? Hoje ele é um gerente regional. Todos os nossos negócios ali da região sudeste, né, contemplam os estados do Espírito Santo, Minas Gerais, perdão. Ele é o gerente regional da região sudeste, né? Na verdade, a nossa divisão geográfica ela não é um tanto não é bem um lógica, sudeste, né? não é bem um... Mas os estados, por exemplo, da Bahia, do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, ele que gerencia os negócios, né? Nós temos em torno mais ou menos de 10 gerentes de contas que são liderados por ele
E hoje esse regional, por exemplo, fatura milhões, né? O negócio começou pequenininho, começou com esse insight lá, com esse pontapé inicial lá nessa operação em Vitória, e hoje virou um negócio muito, muito grande mesmo. E ele como profissional também, ele desenvolveu muito, né? O O Pedro, Nunes, né? Eu sou fã pra falar do Pedro, né? É, Eu sou suspeito de falar do Pedro, melhor dizendo, né? Eu sou muito fã dele, né? Muito fã dele mesmo. Ali, eu até brinco, né? O Pedro é a pessoa mais educada que eu conheço do mundo, né? Um fino, educado, mas extremamente competente. E o Pedro, quando começou conosco, você lembra disso? Ele era ali um gerente de contas, um menino, né? O Pedro é muito novo de idade, não sei quanto tem exatamente de idade, mas ele era novo, enfim. E ali e foi amadurecendo, e foi crescendo, se desenvolvendo. E hoje é um gerente regional, um dos gerentes regionais que tem bastante destaque dentro lá da companhia. E continua sendo esse cara super bacana, super educado, enfim, o Pedro é super legal. Aí, Pedro, queremos você aqui, hein? É. Ó, já fica o convite, hein? Mas deixa eu aproveitar que você não vai gerar um ciúminho. Ah! Todos os outros regionais, eles são Pronto. muito competentes também e eu não me canso de elogiá-los, porque de fato, falei do nosso time, né? E eles efetivamente são quem controlam, que gerenciam, coordenam esse gerente de contas. E a gente nem chegaria perto do resultado que nós temos hoje se não fosse o trabalho dos 7 gerentes regionais. O Pedro e os demais também fazem um trabalho excepcional. Eu preciso fazer isso aqui, senão eu vou ter problema. É porque a história do que acontece ali no Espírito Santo está muito atrelada à história do Pedro Nunes. Sim. Por isso que eu fiz questão de comentar. Você já tinha comentado sobre treinamento antes, né? Existe uma relação direta entre treinamento do nosso pessoal e o treinamento que se tem em concessionária? Porque, pelo que você falou, se dá treinamento também em concessionárias. A gente faz isso sim. lá localmente, mas o nosso pessoal também recebe. Você pode explicar um pouco melhor como é isso? Quando eu falo que a gente tem sanha por treinamento, é que a gente treina a todo e qualquer momento, seja o nosso time, desde a concepção, né, quando o gerente de contas ele entra na empresa, ele recebe uma carga de orientação, de treinamento, capacitação, o nosso onboarding, né, que é o nosso programa de inclusão, assim, ou de boas-vindas aos novos gerentes de contas, ele no todo dura um mês, né? Primeira semana é aquela semana que ele fica internado ali conosco, né? Tendo literalmente, né? Tendo ali a injeção ali de informações estruturais da empresa, né? Dos departamentos internos, o treinamento técnico ministrado pelo Alex, o treinamento comercial que eu passo também. Semana seguinte eles vão para o campo, aí é uma semana inteira de acompanhamento com treinamentos e ali a atenção toda do gerente regional é desse novo colega que está entrando na empresa. E nesse primeiro mês ele é extremamente monitorado até que o regional volte ainda antes de terminar o primeiro mês, ele volta para poder complementar esse treinamento, né? E eu até falo isso, todo e qualquer contato nosso ao gerente de contas, ele tem um quê de treinamento? Porque você sempre está ali para partilhar algo, né? Isso eu vejo muito com o Alex, né? O Alex é extremamente acionado na questão técnica e ele não se limita a passar uma informação. Quando alguém pergunta algo pro Alex, ele tipo assim, já vira um podcast esse acesso, né? É assim, já é normal assim, isso, faz então. assado, não é, Alex? Resposta de 30 segundos, Exato, sabe? Passou de 2 minutos, é podcast. Então, e a gente tem essa preocupação. Eu, na minha comenda comercial, também faço o mesmo. Oriento e eles fazem isso muito bem, lá, os regionais também. Então, por quê? Nós precisamos ter um time extremamente capacitado para poder posicionar a empresa dentro daquilo que ela entende que se faça necessário, buscar mercado e tal. E, ao mesmo ponto, só com um time preparado e muito bem treinado, a gente pode se lançar a treinar cliente. Imagine eu me colocar a partilhar conhecimento de algo que eu não domino. É verdade, né? é verdade. Então, quer dizer, por isso que a gente treina muito bem nosso time e exige que os nossos gerentes de contas, todo o time, também faça treinamento às revendas, aos técnicos com relação à aplicação de produto, aos consultores também para falar de produto, mas para vender melhor, para criar as expectativas corretas quanto àquilo que vai ser entregue, né? Para que de fato esse ciclo, como já falei algumas vezes, né, o ciclo virtuoso, ele de fato se mantenha, né? E sabe o que é legal, Tchelo? A gente ouve isso até de concorrente. Eu acho que não existe assim um referencial melhor que a gente está no caminho certo
do que quando porque é muito comum a gente ouvir do concorrente, cara, vocês são demais. Concorrer com vocês em cliente é muito difícil porque vocês fazem um excelente trabalho. Concorrente a gente está acostumado a que falem mal de nós, né? Verdade. Por falar bem é sinal que a gente A de gente já fato ouviu bastante entrega. Não, meu produto é tipo Tunap, né? Isso, exato. É legal colar, né, em quem faz sucesso. Exato, se compara com quem tem qualidade, Né? né? Exato, Legal. exato. Mas, ô, Ricardo, a gente falou bastante aqui sobre o trabalho da Tunap, né? Como que é feito, o que acontece no campo. Mas eu queria perguntar para você algo que eu acho que eu nem perguntei ainda no particular. Caramba. Mas o que você vê para a Tunap daqui 5 anos aqui no Brasil? 10 anos aqui no Brasil? Qual que é a tua ideia da Tunap aqui para frente? Você sabe, Alex, que baseado no faturamento que nós temos hoje, você sabe que esses dias eu estava me pegando pensando aqui, alguns anos atrás, eu idealizava esse número que a gente realiza hoje. E para mim é relativamente assim fácil pensar nisso. Cuidado, nós estamos gravando, Sim. tá? Então a Sim. gente vai usar esse vídeo, né? Daqui 5 anos. E vamos Ele ver. vai rever. Vamos Vamos rever, rever, vamos né? rever. Eu prometo que eu não vou falar de número, porque aí realmente vai complicar. Vamos lá. Mas eu digo assim, com relação a posicionamento de marca, a segmentação de mercado, mas também assim de faturamento, de quantidade de pessoas trabalhando. Eu acho que o desafio é a gente continuar crescendo de modo saudável. Eu até falo lá, né? Vocês já ouviram a gente discutir isso em alguma reunião ali com o time, que crescimento é o que a gente busca e não inchaço. Né? A gente não vai colocar um monte de gente para trabalhar aqui e não ter preocupação com o resultado, com o crescimento, com o desenvolvimento. Né? Então isso está muito dentro daquilo que a empresa tem por ideia, né? O Carlos, que é o nosso diretor, o próprio Daniel, também do administrativo, que está intimamente ligado nessa questão do nosso desenvolvimento ali ano a ano. Mas a gente tem esse compromisso de efetivamente fazer com que a Tunap continue crescendo de modo saudável, dando muito lucro para a nossa matriz, mas também não tendo nenhum detrimento daquilo que a gente entende que é a nossa maior força, né? Por exemplo, crescer, abrindo mão daquilo que é valor para a gente, daquilo que nos fez chegar até aqui, enfim, talvez não seja o melhor caminho, né? Então, por exemplo, mantendo qualidade no atendimento, qualidade em tudo aquilo que a gente faz, gerando uma receita saudável e segura para o cliente na ponta. Então, eu acho que o desafio é a gente continuar crescendo sem comprometer tudo isso. Mas eu penso, a empresa daqui aqui está no campo mais do desejo do que efetivamente planejamento, né? Ok. Mas eu penso que daqui a 5 anos, por exemplo, a gente tenha 2,5 vezes o tamanho que nós temos hoje. Oh, legal. Né? Então, eu digo de faturamento e talvez número de pessoas. Porque nós já temos um plano de dobrar para os próximos 3. Então é meio que lógico fazer essa já conta, está né? pensando no 5, 2,5 vezes. Exato. Tá certo. Então, mas o que vai, por exemplo, limitar isso? Se a gente em algum momento entender que esse crescimento possa comprometer aquilo que a gente entrega hoje para o cliente. Porque eu acho que a maior responsabilidade é essa. A primeira impressão causada pela Tunap foi excepcional. A gente tem por obrigação fazer com que o cliente não perca essa primeira boa impressão. Né? Esse é um compromisso meu, teu, do Cello e de todo mundo que está lá nos ouvindo, enfim. Legal. Já que você foi atrás da intimidade dele ali, expondo aqui pra todo mundo desse jeito. Não tive intimidade nenhuma. Eu agora eu gosto Olha. do caos, né? Eu gosto do caos. Eu vou pra Você intimidade gosta de também. causar. De causar, de causar. Você não fala nada, você causa muito mais que eu sou bem mais de boa, mas vamos nessa. Mas vou causar com você agora. Bora. Eu vou causar com você Tô agora. preparado. Tá nada. Fico feliz Você não sabe o que eu com vou medo falar. do que ele vai falar. Vamos lá. Também. Eu quero falar de medo. Medo? Vixe, Maria. Porque você fala da metodologia Tunap, do sucesso da Tunap, de uma maneira que assim, poxa, a gente vê o sucesso por tudo que a experiência que você já acumulou e pelas coisas como a gente já vai trabalhando e a gente vai desenvolvendo e tal. Mas teve um momento, em 2020 e 2019, que o medo de falhar bateu na tua porta. Sim.
E eu sei que o medo de falhar tem algo especial para você, né? É, Então, conta pra gente como é que foi é. esse. Não, como é que foi tudo, um pouquinho do antes, o durante e o depois. Eu acho que. Eu tava do teu lado, sei como é que foi, né? A gente É, trabalhou pra caramba nisso, mas ouvir de você e registrar isso, é. eu acho que vai valer a pena. Pô, Thiago, isso é algo assim que é bem bacana falar assim. Eu até me arrepio falando disso, sabe? Porque Falei pra você? Viu? eu sou cristão, né? E eu tenho por hábito assim, em tudo que em absoluto eu vivi nesses 45 anos de vida, eu tenho certeza que não foi à toa, né? Tudo foi provisão de Deus e Ele me deu tudo aquilo que eu tenho, né? Desde a minha família inicial, né? Minha mãe, meu pai, meus irmãos, depois a minha esposa, enfim, filhas, trabalho, amigos, tudo em absoluto. E ali, eu acho que todo mundo em absoluto busca estar seguro, né? A segurança, ela dentro ali até da pirâmide de Maslow é uma das, salvo engano, é a primeira ali, né? Você quer ter ali o básico, primeira ou segunda? Segurança, segunda. A segunda a necessidade básica do ser humano é ter segurança, né? Então, todo mundo quer ter isso, né? E a gente teve o chão desmoronando em março de 20, né? E todo mundo passou a lidar com algo que não fazia ideia de como seria, né? A gente acreditou na primeira mentirinha, que não era bem mentira, mas era o que se tinha, né, de expectativa. Ah, são 15 dias e vai estar tudo normal e tudo vai estar ok, não sei o quê. Mas aí foram se sucedendo 30, 40, 60 dias e aquele número, enfim, de número de mortos que infelizmente aumentou ali de modo gradativo, enfim. Mas ali os medos eram muitos, né? Era o medo de perder a vida, de perder um ente querido, de perder o emprego, enfim, passava um zilhão de coisas na cabeça. E a gente. E todo mundo sem ter uma resposta, sem saber o que fazer exatamente. Nada era certo, né? Nada era assim concreto. E eu só posso atribuir mesmo a um ato divino. Que ali a gente teve aqueles insights ali, a empresa como organização funcionou muito bem, né? O Alex, você, o Carlos, os regionais, todo mundo ali deu, o gerente de contas deu a sua parcela de contribuição. E eu acho que o temor de todo mundo também era o mesmo, né? Sem saber o que seria no dia seguinte. Mas, poxa, nós precisamos sair disso aqui. E ali, num ato assim de um insight, né, que eu entendo que foi algo divino, vamos montar aqui algo para que a gente possa gradativamente fazer força contra todo esse movimento, que era um movimento que nos levava para não ter faturamento e, consequentemente, desligar pessoas. A empresa fez um movimento excepcional de manter todo o efetivo no ápice da crise da Covid. Aquilo foi algo fantástico. Infelizmente, não foi o que se ouviu, o que se foi possível fazer na maioria das companhias em todo o mundo. Né? Porque, enfim, deixou de ter receita, não tem o que fazer. Né? E ali, a gente, até por um ato ali de coragem do Carlos, não, vamos manter o pessoal aqui. Então esse foi um estímulo. Opa, então vou fazer a minha parte. E a minha parte vou fazer essa galera produzir. Mas e foi muito bacana, pô, agora dá para dar risada e falar assim, né? Mas sabe, assim, de você. E é isso que eu falo que é divino. Tipo assim, cara, vai para essa direção aqui. Sem ter convicção que aquela era a direção correta, mas vamos imprimir uma energia nessa direção. E eu comecei a dar comandos pro pessoal, sem saber exatamente o que tinha do outro lado do túnel. Mas vamos, gente, vamos fazer. Vamos cavar que vai ter o outro lado da Vai montanha. ter, vai ter. Não vamos ficar parado aqui. Ficar parado não é a melhor coisa a se fazer. E ali rapidamente, assim como foi rápido, né, o que surgiu do Covid, a gente começou a apresentar um resultado de recuperação também de maneira muito rápida. Vide, e vocês vão se lembrar disso, que a gente foi do pior resultado em abril de 20 para o melhor resultado em julho de 20. Eu me lembro, e é outra coisa, né, e é isso que eu atribuo essa questão do divino, né? Quando a gente ouvia rádio,
Aí tinha aqueles especialistas em economia. O Brasil vai demorar 5 anos para se recuperar. A recuperação da economia vai ser em U, né? Vai descer, vai passar por um longo período de Fazer uma recessão barriga. e lá não sei na o quê. frente vai crescer. A gente fez um V que quase não tem ângulo de V, né? Parece um tique. E foi o que nós fizemos. Então, poxa, cara, aqui isso foi mágico, sabe? Eu tive outras coisas assim relevantes que aconteceram na minha carreira profissional, né? Já são lá quase 30 anos trabalhando, mas sem sombra de dúvidas, essa foi a mais emblemática. E eu acho mesmo que eu não vou viver nada parecido com aquilo, né? E a gente sai muito mais forte disso. Vocês sabem disso. Mas o período que a gente mais cresceu foi na pandemia. A gente dobrou a empresa em 3 anos, num período de uma recessão tremenda. O país em recessão brava, troca de governo e tudo aquilo que tem deixado o mercado mais turbulento, mais convulsionado. Então, poxa, é para a gente realmente acreditar, né? Que agora em momentos mais calmos, né? A gente está longe de viver aquilo que nós vivemos em 20, a gente pode ir muito mais longe. Então é seguir crescendo, pessoal. É isso Seguir aí. crescendo. Cara, eu acho essa história fantástica. Primeiro que a gente viveu a história, né? Estávamos lá e Dá um filme isso, cara. dá um filme, cara, dá um filme. É uma história muito gostosa de contar porque é uma história de sucesso, né? Não é uma história só de sobrevivência, mas é de sair por cima, né? Sim. Foi muito legal. Houve lockdown em São Paulo e a gente ia trabalhar no escritório todos os dias. Sim, Eu fiquei uma semana em casa. exato. Né? A gente ficou em casa porque falou, não, vamos ficar em casa. Não vamos ficar em casa. Vamos todo mundo pro escritório. Foi uma semana e... Nesse momento aí a gente pode lembrar do movimento que a empresa no geral fez mesmo, né? Para os gerentes de contas, todos perceberam a força que a empresa fez, né? A nossa matriz também estava sofrendo, não era uma coisa... Se você quer saber de onde é a matriz da Tunap, assiste o episódio 00, que lá a gente fala sobre a Tunap, viu? Mas a matriz estava envolvida com isso, o mundo inteiro, não era uma questão aqui, né? Sim. E a Tunap se preocupou muito e eu acho que é o mais legal da gente enfatizar. Nenhum funcionário desligado naquele momento. A empresa fez tudo o que pôde para poder manter. Isso foi muito legal, realmente uma passagem linda para a gente lembrar aqui. Eu me lembro que houve uma pressão da Alemanha sobre o Carlos para que se mandasse algumas pessoas embora para que se pudesse manter a casa, porque era isso que eles estavam fazendo lá, né? Sim. E o Carlos falou, 100 pessoas nós não vamos conseguir. Nós precisamos das pessoas. Então, e não foi uma coisa da boca para fora, né? Que muitas vezes a gente escuta isso meio como os valores da empresa que são escritos na parede, mas não se vive. Mas na Tunap a gente viveu isso de verdade. Isso é muito legal. Muito Não, eu também acho assim, hoje a gente consegue ver o lado até lúdico disso, né? E todo mundo ficou tenso, né? E aí você falou do medo, né? Que até que originou outra pergunta. Cara, tava morrendo de pavor. Pavor mesmo, né? Mas, sabe, tipo assim, eu me lembrei da minha mãe muitas das vezes, assim, né? A gente é de uma geração que chorar era uma coisa feia, né? Para homem, né? E a mãe e pai falava, homem não chora, tal, né? Até saiu música depois disso. Mas, sabe, fazendo essa brincadeira aqui, tipo assim, uma das coisas que eu tinha comigo era não mostrar esse pavor pros meus comandados, assim, sabe? E aí, eu passado isso, nossa, cara, mas como você é um cara forte e tal, cara, não me acho, sério mesmo, sabe? Não me acho. Só eu sei, a minha família ali, que é mais próxima, sabe do pânico que o Carlos, muitas coisas eu dividia com ele e tal, sabem do pânico que a gente sofreu aquele momento. Mas externar isso para o time não seria positivo, né? Vocês falaram de não desligar, por exemplo. Um único desligamento que fosse feito poderia gerar em todo mundo um pânico de tipo assim, eu vou ser o próximo. Mas ao mesmo tempo eu não consigo produzir porque o mercado está parado. Então quer dizer, cara, foram movimentos sutis que somados foi uma grande revolução. Foi uma grande revolução. E a Tunap saiu dali ainda mais forte. A ponto de falar assim, gente, nós passamos por isso. O que agora é ficha? A gente passa por tudo. Bora. Tá com medo, vai com medo mesmo. Vamos embora. Enfim, eu acho que
Eu acho que esse acabou se tornando um símbolo pra gente, assim, né? De bravura, de grandeza. E marcou ciclos, né? A gente tem colado, aqui a gente é vizinho de mesa, né? Ele Sim. trabalha lá do lado, a gente tem que se tolerar. A gente tem lá colado na nossa parede lá o Tá nosso lá. plano de Tá todo ação. desbotado. Todo meio rasgadinho. É, eu preciso fazer um quadro Não dele. vai sair tão cedo de É, lá, a não ser que ele vire um quadro, né? é, Um plano de ação. seria E eu bom virar um queria quadro. comentar uma coisa sobre o plano de ação. O plano de ação, diversas coisas que a gente fez e que nem convém falar aqui, né? Mas trabalhar os três juntos, né? Esse Sim. tripé fez uma diferença. É. Mas eu queria que você comentasse sobre um nascimento que houve durante esse período do plano de ação, que foi a T&M, que é a Transport Ah, Machinery. sim, É uma sim. coisa que aconteceu exatamente do plano de ação. Embora a Tunap já tivesse produtos e uma linha antes, mas eu não vou ficar falando, eu quero que você fale, É. então conta para nós. Você sabe que a empresa até já tinha é, começado isso. Eu lembro que até antes mesmo de eu entrar, já se tinha, já havia tido um ensaio de um trabalho na TNE, mas nem a nível também Tunap lá fora era um negócio grande. Se você me permite, só para explicar, É, é que assim, T&M a gente usa para Transport Machinery, que é uma linha dos produtos Tunap para linha pesada, né? Então, para caminhões, para máquinas agrícolas, para ônibus. Então, são basicamente os mesmos produtos que nós temos para limpeza de bico, limpeza interna do motor, assim por diante, só que eles são voltados para a linha pesada. Só para deixar claro, sim, porque senão o sim, pessoal sim. é tão Tá natural todo para a mundo na mesma gente. página. Exatamente, Perfeito. exatamente, desculpa. Mas enfim, vocês sabem que existem grandes companhias a níveis mundial, a nível mundial, que foram assim criadas das crises, né? Você pega o Uber, é feito de crise, é filha de crise, o Airbnb é filho de crise, né? E nós tivemos nosso filho, que foi a T&M, né? E foi exatamente isso, Tchelo, você bem lembrou assim. A ideia era buscar diversificar porque quanto mais opções eu tivesse, mais canais eu tivesse, mais fácil eu teria assim a recuperação, a recomposição de resultado. E mais uma vez eu falo que tem um quê de divino nisso. Eu vou falar algo aqui que vocês não viram ainda. A T&M foi a nossa oportunidade à época. E o mercado de transporte, ele super cresceu na época da pandemia. Porque as pessoas não saindo mais de casa, as compras online sei lá, Bombaram. quintuplicaram, bombaram. Então, o transporte de mercadoria ficou, sabe, absurdamente mais demandado, né? Então, foi uma aposta ultra assertiva, porque esse foi o mercado que foi considerado até o mercado de, eles tinham lá um termo que eles usavam, primeira necessidade, serviços essenciais, que não podia parar, né? Então, como esse mercado de transporte aumentou, logo apostar nele foi algo extremamente assertivo. E aí a gente teve ali uma aposta arrojada, porque, pô, no momento de crise, todo mundo tirando dinheiro da operação, demitindo, a empresa mantém o efetivo todo e coloca mais gente na operação e investe em negócio novo, né? Nós inovamos no meio do furacão, no meio da Investindo em crise. marketing, investindo em Em pessoas, em produtos novos, treinamentos, treinamento. produtos, realmente. E aí aquilo rapidamente começou a dar resposta. Nós tivemos outras tentativas à época, né? Mas de todas aquelas que a gente efetivamente concentrou, despendiou energia, a T&M foi a que deu a resposta mais rápida. E a gente rapidamente começou a jogar e investir nela, e o resultado tem sido assim excepcional, né? Esse segmento hoje, apesar de recém-lançado, ele já representa 15% do nosso resultado hoje, Caramba. né? É algo extremamente relevante, porque o nosso resultado ele cresce muito e manter um percentual em cima de um resultado que progressivamente cresce é algo de fato assim muito importante, é significativo. E eu vou falar uma coisa para vocês, ainda mais impressionante que o surgimento e o crescimento assim super rápido da T&M vai ser o que ela vai nos gerar de futuro e desenvolvimento. A gente tem assim uma expectativa gigante para o segmento. Nós falamos aqui de dobrar a empresa em 3 anos, dobrar, crescer 2,5 vezes em 5, 6 anos, e boa parte desse crescimento ele vai ser sustentado pela T&M. Porque quando você olha
E isso é algo assim especial dentro daquilo que você foca, né? Quando você começa a debruçar sobre o negócio, você vê o quão grande ele é e quantos segmentos, subdivisões ele tem internamente. Se eu falar, por exemplo, de caminhões, eu tenho caminhão, aí eu tenho as categorias, as vans, leves, médios, pesados, extra pesados. Pô, você vai para ônibus, você vai para depois Tratores, trator, aí tem máquinas. trator de construção civil, trator de agro, você vai para as máquinas, você tem geradores, você tem motores estacionários, você tem barcos, todos movidos a diesel. Então é um negócio que tem um crescimento quase que infinito. E a gente hoje está arranhando ali como atuação em caminhão e no agro. Então, se a gente for bem sucedido, tudo aquilo que a gente tem feito ao longo desses anos, trazer mais gente competente para cá, continuar treinando esse pessoal, continuar mostrando para o cliente na ponta quão rentável e quão interessante é trabalhar com a Tunap, eu tenho certeza que a gente vai de fato entregar esse crescimento que está sendo aqui planejado, e a TNM ela vai ser a grande mola propulsora do nosso crescimento nos próximos anos. Enfim. Realmente a TNM cresceu muito, né? Se a gente 3 anos atrás, se a gente pegar 3 anos atrás da Tunap com TNM, a Era venda, nada. nós tínhamos um gerente de contas Sim. que atuava no Brasil inteiro, que mais ficava na região de São Paulo, né? Sim. Do que trabalhava o Brasil inteiro. Hoje nós temos TNM, o Brasil inteiro praticamente. Eu fiz essa conta hoje, né? Até porque teve uma reunião com os gerentes regionais. Nós temos 11 dedicados no Brasil. Temos um plano de terminar o ano que vem com 20, né? E como eu disse, é daí que a gente vai crescer bastante, né? Tanto em faturamento como em número de pessoas, né? E falando em futuro, aproveitando, falando de novo dessa questão de futuro, a gente falou do TNM, que hoje é uma aposta da Tunap que vem cada vez crescendo mais. Mas eu queria falar um pouquinho e perguntar para você sobre carros elétricos. O que você, Ricardo, pensa dos carros elétricos, né? E o que a Tunap vem pensando nesse segmento? Você sabe que é um desafio para a gente, que eu falei de 23 anos no segmento, né? 23 anos de carreira. Falar assim a gente se acostumou, né, a trabalhar a questão dos malefícios que o combustível gera, e isso nos gera oportunidades para Degradação de óleo. isso, óleo, em tudo aquilo que efetivamente está ligado a isso. E quando você tem isso sob ameaça, é algo de pensar, poxa, a gente está numa linha de falar em crescer, dobrar, se desenvolver, e o mercado não está cooperando conosco nesse sentido, né? Entendo por um outro caminho, né? Mas aí eu acho, por isso é legal trabalhar numa empresa de ponta que tem a tecnologia de produtos, de produção levada com uma seriedade gigantesca, né? Vocês também já conheceram lá a nossa matriz, laboratório, enfim. Nós sabemos disso, mas é interessante aqui partilhar com o pessoal, né? A Tunap já há muito tempo comprou alguns veículos elétricos e começou ali a esmiuçar e debulhar esse veículo para identificar oportunidades para que a gente possa oferecer aí para esses veículos, né? Nós já temos algumas coisas em linha, né? Mas eu acho que esse período de desenvolvimento ainda está em curso, né? Baseado nisso, eu entendo que os elétricos, eles são sim algo que nos irão fazer nos mover para coisas que o mercado hoje nem imagina que exista, né? Nós já temos algumas soluções, como a questão do próprio, os asseios com ar-condicionado e outras coisas tal. O ar-condicionado, querendo ou não, o carro elétrico, Ele vai híbrido, ter, vai continuar a precisando de combustão, manutenção. ele vai ter ar-condicionado, né? E a gente exato. continua com a manutenção disso. Mas a gente vai ter que ir além disso. A empresa ela já tem se mobilizado, nós já temos lançamentos aí de produtos que virão com essa finalidade, né? Eu penso que vai ser um grande desafio. E o mercado também ele está ansioso por isso, né? Quando você fala com um gerente de pós-venda, por exemplo, ele também tem essa preocupação de ter essa condição de poder continuar contando com os produtos agregados para compor a receita das concessionárias, né? Vai ser um movimento que vai imprimir uma outra revolução dentro desse negócio. Eu vejo, assim, complementando um pouquinho, até mesmo a minha pergunta, mas
Eu vejo que o carro elétrico, ao entrar numa concessionária para uma revisão, essa concessionária vai ter menos possibilidades de venda para esse veículo. Então, o ar-condicionado vai se tornar extremamente importante. E é importante ter produtos que não irão causar problemas nesses carros Sim. elétricos, porque eles são mais delicados, né? Tem mais alguns detalhes que, se a gente não tomar um devido cuidado, a gente pode ter um problema Eu acho sério. legal que você pergunta, você Né? responde. É. É da hora. Não, você- o negócio é o bacana, bate-papo. bacana. Você chuta, vai lá bater, Eu vai, acho faz que tudo. a tecnologia embarcada nesses carros, ela de fato vai exigir que tanto as estruturas das concessionárias mudem, a capacitação desses profissionais. E eu acho que muita empresa aventureira, eu digo assim porque talvez esse mercado de química é um mercado muito competitivo, né? Muito acirrado. E tem empresas de tudo que é tipo, né? E tem clientes também para todo e qualquer tipo de empresa, né? Mas eu acho que a gente vai dar uma boa peneirada nisso ao longo do tempo, porque são veículos que vão exigir tanto uma mão de obra mais qualificada, mas também soluções que efetivamente entreguem aquilo que o cliente tem por expectativa. Só para vocês terem uma ideia, né? Vou dar um pequeno spoiler aqui para vocês. Ó, Tem uma solução que nós estamos importando que ela tem por finalidade fazer o asseio dessas tomadas do plugin, que eu tenho tanto no elétrico como também no híbrido sistema plugin. Porque há que se ter cuidado com isso. Porque, ok, quando o cliente lá, dono do carro, ele carrega na casa dele, ali ele sabe, ele cuida daquele equipamento, ele faz com que aquilo seja bem armazenado, Tem a para que sua não tenha... manutenção ali. Tem manutenção, para que não tenha poeira, intempérie. Mas a maior parte dos abastecimentos se darão em shopping, se darão em postos de gasolinas aí nas estradas. Eu, quando às vezes estou indo viajar, eu já vejo em postos de gasolina ali os sistemas de carregamento. E ali, cara, todo mundo carrega e pluga aquilo lá. Quem tem cuidado e quem não tem. A Tunap ela já tem um produto específico para fazer o asseio dessa tomada, porque ali são sensores extremamente sensíveis. O cara pode pensar que pode aplicar qualquer coisa lá. Não é isso. Então nós temos uma linha voltada, que é uma linha e-mobility, que é fruto, né, desse desenvolvimento da Tunap para os veículos elétricos, e parte dessa linha, parte desses produtos nós já importamos. Nós devemos receber pelos próximos meses aqui, faremos o lançamento seguramente na nossa convenção em dezembro, né? E já começaremos a entrar nesse mercado com soluções com o mesmo propósito que eu falei ali no começo, que entregam um serviço para o cliente final, mas que efetivamente também possam ser geradores de receita para as concessionárias. que legal. Então, enfim, é legal trabalhar numa empresa de vanguarda, de ponta, né? Mas, Ricardo, cara, muito obrigado por ter vindo. Você fez a viagenzinha para Sim, baixar aqui no estúdio, sim. foi muito legal. E eu acho que é muito legal poder dividir a Tunap com o pessoal, para o pessoal conhecer quem é a Tunap, qual é essa empresa que a gente trabalha, por que a gente tem um orgulho de trabalhar nessa empresa. Mas é bom dividir um pouco de você, Ah, né? legal. Porque a gente tem orgulho de Bacana. trabalhar contigo, né? Pô, legal. Eu não tenho vergonha nenhuma do cara com quem eu divido a sala. É muito legal. É um bacana. cara que eu tenho muito orgulho. E muitas mesmo vezes de nós trabalhar. estamos lá no campo. Não, mas o meu gerente nacional, o Ricardo, aqui pelo menos a pessoa tá vendo. Né? Quem é o Desculpa ter Ricardo? decepcionado vocês, é isso aqui. Não, a questão da beleza a gente não. Não. vamos Mas, entrar nesse- mas você pergunta pra ele, e aí, beleza? Ele, beleza é o que eu mais tenho. Beleza, é o que mais É o tem. que eu tenho que ouvir. A dona Mas Maria tudo que não bem. me deixa mentir, que é a mãezinha. Mas, Ricardo, obrigado pela presença mais uma Eu vez. agradeço. o Muito convite. obrigado. Eu espero que tenha gostado aí do projeto. E eu já tô querendo que ele volte, porque tem um monte de história pra contar, É. cara. Né? Mas aí tem que fazer um para histórias, né? Eu gosto de causa. Causo. Tá Mas certo. você faz Causa suas de perguntas causar. técnicas e eu fico causando aqui, tá bom? Certo. Bom, gente, eu agradeço o convite, para mim foi especial aqui. Eu acho que costumo me falar isso, né? Quando eu falo de trabalho, quando eu falo da Tunap em especial, é nítido que eu coloco aqui uma energia na minha fala. Isso são sinais claros de quem é muito realizado profissionalmente e gosta muito do que faz. Eu gosto muito mesmo do que eu faço. Eu trabalho numa companhia que me permite criar, desenvolver, me dá liberdade para isso.
O nosso ambiente, como nós dissemos aqui ao longo da fala, né, ele é um ambiente muito, muito bacana, né? Trabalhar com vocês, também com você, Thiago, com você, Alex, é muito legal, né? A gente tem boas trocas e cria bastante coisa juntos. E obrigado pelo convite. Para mim foi muito especial vir aqui. Eu acho que vamos finalizar com o queridinho do Ricardo. Entre os produtos da Tunap, qual o queridinho do Ricardo? Ah, são tantos, né? Mas se escolher um, eu vou falar de um que foi assim muito importante no meu desenvolvimento aqui, né? Que fez com que eu alavancasse bastante as minhas vendas e ganhasse destaque a ponto de ser promovido depois e essa história começar. A época era o Tunap 280, que hoje é o Eu tinha 994, certeza. que é a nossa solução para limpeza do ar-condicionado, né? Corretiva, né? A nossa lavagem da caixa. Eu me lembro que ali em 2014, quando eu entrei, eu fazia uma área que ia de São Paulo até Ribeirão Preto. E esse é um circuito que tem muitas concessionárias, principalmente concessionárias da marca Toyota, que foi uma marca que nós começamos a trabalhar ali nessa época, 2014. E eu praticamente abri em torno de 25, quase 30 revendas com esse item, porque na época era uma grande novidade, né? Hoje é um item já difundido no mercado, mas ainda assim, o Tunap é o único que entrega aquilo que de fato tem por proposta. Então foi um item muito importante da minha jornada aqui. Eu tenho um quê especial com ele. Né? Eu tinha certeza que você ia É. falar. E você, quiser conhecer o Tunap 994, limpeza da caixa evaporadora, entra no site da Tunap. Lá você tem as informações, a FISP, QPI, que é o nosso Product Information. Então você vai ter todos os detalhes sobre esse produto queridinho do Ricardo. Muito obrigado, Tá certo? Ricardo. Eu agradeço, Tchelo. Pessoal, Obrigado. por hoje é só. Por hoje é só. Obrigado.